Vamos lá. Dando seguimento, a gente começa pelas hipóteses de aborto provocado por terceiro. Aquela lá que é prevista no artigo 125, que já digo para você que é sem o consentimento da gestante. Então observe você, gente, que esse aborto provocado por terceiro, aborto já é errado, na dicção da legislação. Agora, se ele é praticado sem o consentimento da gestante, você vai concordar comigo que é uma coisa muito pior. Se com a gestante consentindo, meu amigo, já é ruim, imagine sem o consentimento dela. Por isso que ele tem a pena muito maior, que vai de reclusão de 3 a 10 anos, tá? De 3 a 10 anos. Beleza? Vamos lá? Levi, quem é o sujeito ativo desse crime? Aqui, pessoal, qualquer pessoa. Por quê? Porque eu não vou exigir, preste atenção, eu não vou exigir uma qualidade em específico do agente que promove o aborto sem o consentimento da gestante. Eu não vou exigir isso. Tem por que exigir. Tem por quê. Tá? Sujeito passivo, gente. Quem é que pode ser vítima desse crime? Aí você tem que lembrar, pô, sujeito passivo é quem? O feto. E também a gestante, né, pessoal? Partindo-se da premissa de que não há o seu consentimento. Objeto jurídico, só lembrar, qual é o bem jurídico envolvido aqui? A vida. Vida humana, né? Objeto material, vamos lá, recai em quem essa conduta? Recai sobre o feto. E também recai sobre a gestante. Elemento objetivo, a gente analisar a conduta, provocar aborto. Aqui a gente pode pensar, gente, na provocação de aborto de qualquer forma, desde que efetivamente inexista o consentimento da gestante. Então aqui, por exemplo, uma pessoa quer provocar um aborto na outra, dolosamente coloca um chá que ele sabe que tem teor abortivo para a pessoa beber, ele coloca uma medicação de teor abortivo sem que a pessoa saiba, com o objetivo dela ingerir e efetivamente o aborto acontecer, tá certo? Então a gente trabalha com essa modalidade para que você entenda que, para caracterizar o crime do artigo 125, de modo algum a gestante pode ter consentimento disso. Beleza? Elemento subjetivo, mais uma vez, trata-se de um crime que ele é praticado mediante dolo. Como assim, Levi? Uma terceira pessoa gosta de um chá. Pô, esse chá aqui é muito bom. Oferece a uma gestante. A gestante ingere aquele chá e aborta. Levi, vai haver crime de aborto sem consentimento da gestante? Não, gente. Por quê? Porque não existe aborto culposo. Não existindo aborto culposo, obviamente, a pessoa que oferece aquele chá sem saber que existiam propriedades abortivas, ele não será responsabilizado por aquele aborto, embora com certeza vá levar isso na sua cabeça uma vida. Então lembre-se, não existe aborto culposo. Fechado? Vamos para a classificação doutrinária, aquela que você já conhece, vamos lá? Trata-se o aborto provocado de terceiro por um crime comum. Por quê? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Um crime instantâneo, porque a sua consumação não se prolonga no tempo, né? A partir do momento que você provoca o aborto, o crime se esgota. Trata-se de um crime necessariamente comissivo, ou seja, exige que você saia de sua inércia com o objetivo de realizar uma conduta e praticá-lo. Um crime material, porque a consumação somente se dá com a ocorrência do resultado naturalístico, a mudança no mundo exterior perceptível aos sentidos. Um crime de dano, já que existe possibilidade de ofender ao bem jurídico direta. Um crime unissubjetivo, porque não depende de duas ou mais pessoas para ser praticado. Ele pode ser praticado por uma ou por mais pessoas, independente disso. Tá? Um crime plurissubsistente, como você já sabe, um crime que admite o fracionamento do iter criminis, de modo que admite a forma tentada, e um crime de forma livre, como eu já lhe disse, vai admitir toda e qualquer forma que de jeito ou outro provoque o aborto. Combinado? Bem, dito isso, pessoal, essa é a segunda forma. Vamos agora passar para a terceira forma, que é o aborto provocado por terceiro, só que dessa vez com o consentimento da gestante. Lembra que eu lhe disse aqui, ó, eu vou até voltar, que nesse caso a gestante precisaria consentir com quem provocasse o aborto? E pronto. Essa pessoa que irá provocar
será responsabilizada na forma do artigo 126, que a gente vai estudar agora. Então, ó, provocar aborto com consentimento da gestante. Lembrando a você, pessoal, que esse consentimento ele precisa ser válido e expresso. Não precisa ser consentimento por escrito, tá? Não precisa ser nada disso. Agora ele precisa ser expresso. A pessoa precisa dizer, eu autorizo, quero que faça o aborto. Ponto, tá? Provocar aborto com o consentimento da gestante, pena de reclusão de 1 a 4 anos, tá? Agora eu queria chamar a atenção do parágrafo único. Ele diz o seguinte, ó. Aplica-se a pena do artigo anterior. Qual é a pena do artigo anterior, Levi? A do aborto provocado sem o consentimento, ou seja, a pena de 3 a 10 anos. Ó. Se a gestante não é maior de 14 anos, ó. Alienada ou débil mental. Uma pessoa que tem algum tipo de doença mental, né? Ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Grave ameaça e violência. O que ele quer dizer pra você? Meu amigo, se a pessoa tem menos de 14 anos, ela não tem a mínima condição de consentir com qualquer coisa. 2. Se a pessoa tem uma doença mental, ela não terá esse discernimento. E 3. Se esse consentimento é obtido mediante fraude, mediante enganação, grave ameaça ou violência, aí, meu amigo, não há que se falar da pena de 1 a 4 anos, mas sim da pena de 3 a 10 anos. Combinado, pessoal? Faz essas anotações aí, porque isso cai em prova e a gente precisa estar esperto. Belezinha? Então vamos lá. Sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar o crime de aborto com consentimento da gestante? Qualquer pessoa. Não é mesmo? Aqui, a lei não exige nenhuma qualidade ou circunstância que efetivamente limite quem pode praticar esse crime. Sujeito passivo, mais uma vez, o feto. Né? O feto. Nesse caso, é com o feto. O sujeito passivo aqui é o feto. Por quê? Porque a gestante consentiu. Né? Objeto jurídico, vida humana. Né? Qual é o bem jurídico? Vida humana. Objeto material, feto também. Elemento objetivo. Qual é o elemento objetivo? É você observar a conduta, a provocação. A gente já falou disso algumas vezes. De que maneira, Levi, pode ser provocado? Olha, de várias formas, com chá abortivo, com medicação. A diferença do artigo anterior é que dessa vez a gestante consente. A gestante diz, não, tudo bem, faz. Tá? Elemento subjetivo, mais uma vez, chama a atenção, é o dolo. Porque não existe aborto culposo. Você já aprendeu isso comigo aqui, não foi mesmo? Vamos para a nossa classificação, você percebe que aqui já vai ficar parecido. Olha, crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime instantâneo, porque a consumação não se prolonga no tempo. Uma vez realizado o aborto, o crime se esgota. Comissivo, porque depende de uma conduta proativa, uma conduta positiva, não no sentido da valoração, mas sim no sentido de sair da inércia. Um crime material, porque depende da ocorrência do resultado naturalístico para fins de sua consumação. Crime de dano, porque existe possibilidade de ocorrência do dano ao bem jurídico. Plurissubjetivo, aqui é a manha. Plurissubjetivo, por quê, gente? Porque exige pelo menos 2 pessoas para ser praticado. Por que pelo menos 2 pessoas? A gestante que vai consentir e a pessoa que vai provocar. Tá? Plurissubsistente. O que é o crime plurissubsistente, Levi? Volta aí comigo. O crime plurissubsistente é aquele que admite fracionamento do iter criminis e, portanto, admite tentativa. E é um crime que é praticado de forma livre, ou seja, a legislação não impõe uma forma em que ele possa ser praticado. Efetivamente, nós temos aqui que ele pode ser praticado de toda e qualquer forma possível, desde que possa chegar até o resultado. Beleza? Então aqui trabalhamos com as 3 formas. Trabalhamos com o aborto provocado pela gestante, né, pela própria gestante, o autoaborto ou seu consentimento, o aborto provocado por terceiro com e sem o consentimento da gestante. Percebe que aí nós temos gradação de penas diferentes, tá? Dentro dessa lógica, a gente precisa conversar, pessoal, sobre as formas qualificadas de aborto, sem dúvidas. Porque aqui existem determinados pontos que precisamos chamar a atenção. Vamos lá, galera. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é exatamente o aumento de pena de 1/3 se a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E aqui,
A gravíssima também, porque se você pune o menos, você vai punir o mais. Tá? E a pena será duplicada se sobrevém morte à gestante. Qual é a manha de prova que eu quero te dar aqui, velho? É a seguinte. Observe que essas formas qualificadas do aborto, elas são intrínsecas ao aborto provocado por terceiro, nos termos do artigo 125 e 125 e 126 do Código Penal. O que você está querendo chegar, Levi? Eu estou querendo chegar, gente, que essas formas qualificadas não se aplicam ao autoaborto. Ó. Não se aplicam ao autoaborto e não se aplicam à gestante, gente. Levi, onde é que você está querendo chegar? Meu amigo, se a gestante tenta autoaborto e a ela sobrevém lesão corporal de natureza grave, isso aí vai ser aplicado a ela? Não. Se a gestante, dentro dessa linha de raciocínio, se ela é que sofre a lesão, pessoal, ela não pode ser efetivamente punida por isso. Lembre que a autolesão não é crime. Então, dentro dessa lógica, qual é que você tem que levar? As formas qualificadas do crime de aborto não são aplicadas à gestante. Elas não são aplicadas ao crime do artigo 124 do Código Penal. Então, somente aos crimes do artigo 125 e 126. Beleza? Então, aumento de um terço se a lesão corporal grave ou gravíssima, porque se você punir o menos, você vai punir o mais. E será duplicada a pena se houver, né, morte à gestante. Beleza? E aqui, pessoal, a gente precisa também falar sobre as hipóteses de exclusão de ilicitude, tá? Só lembrando, gente, que as formas qualificadas estão no 127, tá? A gente precisa falar das hipóteses de exclusão de ilicitude. Quando eu dei aula para vocês sobre exclusão de ilicitude aqui no TEC, eu chamei a atenção no seguinte, pessoal, exclusão de ilicitude não é uma coisa específica do artigo 23 do Código Penal. Existem hipóteses de exclusão de ilicitude previstas na parte especial também, e aqui é uma delas. Ou seja, estamos aqui trabalhando com as hipóteses de aborto que são permitidas. E aqui tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira hipótese que a gente precisa chamar a atenção é o chamado aborto necessário ou aborto terapêutico. O que essa modalidade vai dizer? Vai dizer para nós que o aborto será permitido se tiver o objetivo de salvar a vida da mãe. Salvar a vida da mãe. Então, nessas hipóteses, a equipe médica verifica que a manutenção da gestação poderá levar a gestante a óbito. E aí, nesse caso, o que o legislador faz? Ele faz uma ponderação. Nesse caso, é muito melhor salvar a vida da mãe, que pode vir a gestar novamente, né, do que permitir que a mãe vá a óbito em face do nascimento ou não, que ele pode não nascer em decorrência do óbito da mãe, daquela criança, daquele feto. Então, pessoal, o que é que você tem que lembrar? O aborto necessário ou terapêutico é aquele que é permitido porque tem o objetivo de salvar a vida da mãe quando não há outro jeito de se fazer. Nesses casos, preste atenção, não se exige o consentimento dela. Tá? Não se exige a autorização da mãe. Por quê? Porque ali é aquela coisa de emergência para salvar a vida. Mas precisamos falar também do aborto sentimental, humanitário, que também pode ser chamado de piedoso. Esse aborto sentimental, ele também é autorizado por lei quando a gravidez é decorrente de estupro. Observe-se que há doutrina no sentido de permitir a analogia para fins de incluir também uma gestação que decorra de violação sexual mediante fraude, por exemplo. Tá? Mas assim, seguindo a linha do inciso 2, olha, decorrente de estupro, amigo. Beleza, beleza. Você pode? Pode. Agora, nesses casos de aborto sentimental, humanitário ou piedoso, depende de consentimento. Depende de consentimento. Então lembre-se, aborto sentimental depende de consentimento? Sim. Aborto necessário depende de consentimento? Não depende.
Combinado? E qual é a manha que eu quero te chamar aqui? Galera, lembre-se, não se exige qualquer tipo de autorização judicial para tanto. Não se exige autorização judicial, tá? A autorização, nesses casos, é da própria gestante. É da própria gestante, tá? Eu queria chamar a atenção disso. Vai haver a hipótese de depender de consentimento ou não, mas não se fala em autorização judicial, formalização judicial para os fins de realizar ou não o aborto. Combinado? E ainda fala-se do aborto de feto anencéfalo, decorrência do julgamento da ADPF 54, né, ação de descumprimento de preceito fundamental, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em que ali se decidiu se incluir como hipótese de aborto permitido, né, o aborto de um feto anencéfalo. Por quê? Porque ficou demonstrado pela medicina de que esse feto anencéfalo, a partir do momento em que ele fosse gerado, ele não demoraria mais de 10 minutos em vida. Então, imagine uma ligação que uma mãe fez com um feto durante 9 meses para ver o filho vivo 10 minutos. Uma coisa absurda, uma coisa que só a gente parar para pensar já é algo assim extremo. Então, corretamente, o STF disse, meu amigo, não dá, não existe nenhuma razoabilidade em impedir a realização do aborto nessas hipóteses. Portanto, também se trata de uma situação que é permitida pelo ordenamento jurídico, até porque não está expressa lá no artigo 128 do Código Penal. Então, assim, pessoal, isso aqui é a teoria que eu trouxe para ti, aquela teoria que é necessária para fins de você estar se preparando melhor, para fins de você estar resolvendo a questão. E como você já sabe, já vou trazer aqui 3 questõezinhas de fixação para a gente responder. Vamos lá? Vamos nessa? Se quiser, dê uma pausazinha, beba sua água e volte. Mas vamos lá? Tá aqui, pessoal, a primeira questão. Eu vou pedir para que você dê um pause no vídeo, responda a questão e volte. Vamos lá? Beleza? Bom, questão do Sebrasp, prova para perito médico legista de Alagoas do ano de 2023. Com referência aos crimes contra a vida, sabe-se que alguns são tipificações do descrito como homicídio no artigo 121 do Código Penal e que outros estão em artigos próprios, também nesse ordenamento jurídico. Vamos lá? O aborto sentimental pode ser realizado quando o concepto for fruto de estupro, desde que exista ocorrência policial ou autorização judicial. Isso está errado. Por quê? Porque o aborto sentimental, de fato, é decorrência de estupro, porém, não se exige ocorrência policial ou autorização judicial para os fins de sê-lo feito. Perfeito? Vamos para a próxima? Tá aqui, pessoal. Mais uma da mesma prova. Dá o pause no vídeo e responde. Vamos lá? Mais uma questão do Sebrasp, prova para perito médico legista de Alagoas do ano de 2023. Com referência aos crimes contra a vida, sabe-se que alguns são tipificações descritos como homicídio no artigo 121 do Código Penal e que outros estão descritos em artigos próprios também nesse ordenamento jurídico. O crime de aborto qualificado prevê o aumento da pena em caso de lesão corporal grave ou morte da mãe em consequências de aborto. Isso está corretíssimo. Observe você que vimos que se resulta lesão corporal grave, a pena é aumentada em 1/3. 1/3. Uai. E se houver morte, a pena será duplicada. Perfeitamente. E vamos para a última. Tá aqui uma questão de múltipla escolha. Dá o seu pausezinho aí, resolve, depois volta comigo. Vamos lá? Resolveu? Então vamos nessa. Questão da banca IDECAM, Tribunal de Justiça do Piauí, prova para oficial de justiça avaliador do ano de 2022. O Código Penal, nos crimes descritos nos artigos 124, 125 e 126, tipificou a prática do delito de aborto. A doutrina conceitua o delito de aborto como a interrupção do processo da gravidez, desde a implementação do óvulo no útero até o início do parto. Acerca do delito de aborto, assinale a alternativa incorreta, ele quer a errada. Vamos lá? Letra A. Não há previsão na legislação penal da prática de aborto na forma culposa. Isso está correto. Frisei para você diversas vezes de que não há aborto culposo. B. Não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e seu aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Isso também está correto. Essa é aquela modalidade de aborto sentimental, humanitário, piedoso a que fiz referência. C. Não há previsão nas legislações penal e processual penal sobre a formalização
judicial nas denominadas hipóteses de aborto legal. Isso aqui, pessoal, também está correto, foi o que eu disse para você. Não depende de formalização judicial, não depende de autorização judicial para que se alcance as modalidades de aborto legal que trabalhamos. Letra D. As penas combinadas nos artigos mencionados no enunciado, quais são os artigos? 124, 125 e 126, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Essa é a incorreta. Levi, como é que essa é a incorreta, Levi? Gente, por quê? Porque lembre-se que eu te falei que esse aumento de pena decorrente da forma qualificada não tem aplicação no 124, mas tão somente no 125 e no 126. Por isso, pessoal, esse aumento de pena não tem lugar no 124, que foi mencionado pela alternativa. E letra D, o crime de aborto pode ser praticado na forma omissiva, omissão imprópria, verdade, tal qual falamos, na hipótese em que uma mãe simplesmente deixa de tomar a medicação que é necessária. Portanto, pessoal, gabarito alternativa letra D de dado aqui, tá? Finalizamos aqui a nossa aula sobre aborto. Aqui tem todas as informações que você precisa. Vai lá no TEC agora, corre no TEC, resolve muita questão, pessoal. E qualquer dúvida, lembre-se, ficou com dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovites e conversa comigo. Tá bom, pessoal? Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até a próxima.